vamos falar um pouco sobre os objetivos. Os objetivos de uma pesquisa científica. Os objetivos, eles estão diretamente relacionados com a meta, né, que se deseja de um trabalho, com o fim que se espera, né, de um trabalho. Quais são os objetivos de fato, né? O que se deseja ao desenvolver essa pesquisa? Nesse sentido, a definição dos objetivos determina qual é a meta, né? O que se quer atingir com o desenvolvimento desse trabalho. É uma seção também, né? Deve ser uma seção do trabalho. Depois da introdução, da justificativa, daí vem os objetivos, né, para arrematar ali aquela noção do que será feito, né, e de como será feito o trabalho científico. Então, é nesta parte que são formuladas as pretensões com a pesquisa. Então, é aqui que define-se, esclarece e revela os fatos de interesse da pesquisa, né? Como que será desenvolvida de fato essa pesquisa. E esses objetivos, eles são divididos em dois tipos. Existem dois tipos de objetivos na pesquisa. O objetivo geral, que é um objetivo no qual a redação ela é mais fluida, né? Um texto é um parágrafo, e os objetivos específicos. Estes são definidos em forma de tópicos. Nós vamos ver com um pouco mais de detalhe cada um deles, né? Então, o objetivo geral, ele responde à pergunta que foi apresentada como problema de pesquisa ao final da introdução. Por isso, ele é um único objetivo geral para o trabalho. Bom, acho que a gente deve desenvolver melhor, né, isso, né? Na verdade, ele não responde, ele faz a pergunta de outra forma, mas tipo, ele reproduz a pergunta de forma afirmativa, né? Não como pergunta. E ele pode apresentar, né, também aspectos de delimitação nesse texto, né, no seu texto. Então, o objetivo geral, ele reproduz, né, na verdade, a pergunta que é apresentada na introdução, só que ela não é em formato de pergunta, né, é em formato de ação. Essa é como se deve, é como o objetivo deve aparecer no trabalho. É a reprodução da pergunta de pesquisa, só que em formato, né, afirmativo, representando uma ação que será realizada. Então, o objetivo geral, ele esclarece, direciona o foco central da pesquisa de maneira mais ampla, né? Então, é aquele objetivo mais amplo, apresentado de forma mais ampla que se deseja atingir. Busca-se definir uma meta para o trabalho como um todo. Tá? Então, assim, ele não é nele que serão especificados como ou quais são os objetivos de uma forma mais específica, digamos assim, né? Ele é de uma forma geral, uma forma é a pergunta, né? Então é como atingir, como chegar ao objetivo, né, do trabalho de uma forma geral. E ele é redigido em uma frase, em uma única frase. E ele sempre utiliza, né, inicia com o verbo no infinitivo, dando aquela denotação de ação, né? Por isso que é a pergunta, só que de forma afirmativa, dando denotação de ação. O objetivo geral, ele responde o problema de pesquisa, né? Na verdade, ele apresenta o problema dando sentido de ação, né? De forma afirmativa. E geralmente ele é um pouco mais simples, né, para se desenvolver, visto que a redação do objetivo geral é basicamente a pergunta da pesquisa, né? Então ela já está no final da sua introdução, basta só pegar lá e organizar melhor, né, o formato dessa frase para que ela fique, né, mais adequada para um objetivo geral. Já os objetivos específicos, eles correspondem ao que será debatido. Aqui está trazendo, né, em cada capítulo do trabalho, mas a gente pode também tratar como seção, como área, como
parte do trabalho, depende de como o seu trabalho ele está organizado e depende de como o seu trabalho está subdividido. Então, aqui também é bem específico, né, de cada trabalho, mas se o seu trabalho ele está subdividido em três partes, você vai começar, né, desenvolvendo um assunto, depois você vai passar para outro e depois você tem outro tema, né, outra parte, né, outro assunto sendo conversado, sendo debatido no seu trabalho. Então você está falando aí de possivelmente três objetivos específicos, né? Então, são tantos objetivos quanto capítulos existentes no trabalho, ou parte interna do trabalho, né? Não necessariamente capítulo, seção, mas sim, depende de como você está trabalhando, depende de como você está subdividindo seu trabalho, depende de que tipo de trabalho que é, se é um artigo, depende de como, né, vem o formato do trabalho para você desenvolver, né? Então são de acordo com as partes do trabalho, é isso que nós estamos conversando aqui, né? Isso que nós estamos debatendo aqui, e precisa-se ter uma ideia de sumário, visto que essas partes, né, elas devem estar definidas ou elas serão definidas no sumário. Geralmente, né, o sumário ele é formado ao fim, né, do seu trabalho, mas você precisa de ter ali uma estrutura para você se orientar, para você se direcionar e até mesmo para você estabelecer esses objetivos. Então, se você está trabalhando já no trabalho de pesquisa, está desenvolvendo um trabalho de pesquisa, possivelmente você já tem como se orientar lá pelo projeto, né? E se você está no projeto definindo os objetivos, aí você precisa de ter ali um esboço de como você pretende, né, desenvolver a sua pesquisa, como você pretende desenvolver o seu trabalho, porque nesse esboço você pode ali estabelecer um sumário prévio, minimamente, para poder definir os seus objetivos específicos. Então, a junção dos objetivos específicos deve dar aquela ideia, deve dar aquela sensação, né, que você está falando do objetivo geral. Então, essa é a ideia, né? Que você tem ali quantos objetivos específicos forem necessários e ao ler todos os objetivos específicos que estarão, né, em tópicos, você será remetido, né, à ideia do objetivo geral. Então você vai ter, né, a noção de que você está fazendo ali partes para que você atinja aquele objetivo geral. E ele também, os objetivos também, eles vão casar, né, com a conclusão. Depois, lá na conclusão, você vai ter que ter resolvido, né, ou você vai ter que ter tratado ali todas as questões, né, que foram colocadas nos objetivos e a principal delas, né, que também vai ser um objetivo geral, é responder à questão de pesquisa, né, responder à pergunta da pesquisa que vai estar na introdução. Alguns aspectos que são importantes de serem levados em consideração quanto à definição dos objetivos. Primeiramente, os objetivos específicos, eles vêm na forma de tópico, tá? Então aqui não é texto corrido mais. Cada objetivo, ele vai ser um tópico. Porém, o objetivo geral, a redação dele é uma frase, né? É um texto corrido. Os objetivos, né? Cada um deles sempre começam com os verbos ou com verbos no infinitivo, né? Um verbo para cada objetivo. Tá? Então, os verbos que podem ser utilizados aqui é só para a gente ter uma ideia. Não quer dizer que sejam esses e tampouco que sejam só esses, né? Tem vários outros, mas aqui são algumas ideias para se iniciar cada um dos objetivos, né? Então, os verbos, né, que você pode utilizar é identificar, descrever, diagnosticar, e aí tem muitos outros, né? Você pode até encontrar facilmente uma lista aí com todos ou praticamente todos os verbos que você usualmente poderia empregar, né, na definição dos seus objetivos. Porém, tem alguns desses verbos, eles devem ser evitados, tá? São verbos também no infinitivo, que denota ação, porém, você quebra, né, aquela estrutura de ação contínua no tempo,
porque o seu trabalho ele tem que ser delimitado para ter um desenvolvimento e um fim, né? Então, o seu trabalho ele tem um fim. E quando você utiliza verbos como acompanhar, você não tem aquela estrutura, né, delimitada né, de ação no tempo. Significa que você vai continuar fazendo isso, né, indefinidamente. Estudar, né, é outro verbo também que deve ser evitado. Promover é outro verbo também que deve ser evitado, porque, né, como exemplo do promover, você pode ou não, né, muito subjetivo isso. Você pode desenvolver um assunto aí, você pode trabalhar da melhor forma possível, que você pode não dar a ideia de promover algo para o seu leitor. Isso depende muito do leitor. Você pode promover alguma coisa ou não, depende muito do leitor, então fica muito subjetivo, né? Diferente, por exemplo, de descrever, depende só de você. Você descreveu e pronto, né? Você descreveu, fez bem feito, né? E ficou só sobre a sua responsabilidade. Identificar, você identificou lá, identificar todos os aspectos envolvidos com, sei lá, né? Depende muito aí do tema que você está desenvolvendo. Mas se você identificou, tá ali bem delimitado, né? Tá bem estruturado ali o que você fez, né? Agora, quando você coloca lá promover, depende. Promover o uso da sintaxe, da semântica correta em frases da língua portuguesa, né? Um exemplo bem didático aqui. Quando o leitor lê o seu trabalho, você não tem como garantir se você conseguiu promover isso ou não, né? Você não tem como garantir se ele passou a utilizar a semântica correta da língua portuguesa ou não. Então, é muito subjetivo, né? Ao passo que identificar todas as formas de se utilizar uma semântica correta da língua portuguesa no emprego de tal verbo e assim vai. Identificar, você identificou todas, pronto, você atingiu ali o seu objetivo. Então, essas são diferenças básicas, né? Apesar de serem verbos que denotam ação, uns você consegue trabalhar numa pesquisa científica, outros você tem um pouco mais de dificuldade, principalmente de comprovar, né? Principalmente de saber se aquele objetivo foi atingido ou não, né? Promover é um terror para isso, né? Você não consegue ver se, você não consegue comprovar se se aquele objetivo foi atingido ou não. Então deve ser utilizado, como já foi dito também, apenas um verbo por objetivo. Então essa também é outra questão, né, muito importante. Fica muito complexo quando você começa a colocar dois verbos no mesmo objetivo, você começa a perder, né, o seu foco, né, de diagnosticar e descrever todos os processos, né, tal. Aí você já começa a ter dois objetivos num só, né? Diagnosticar e descrever. Então, o seu objetivo já fica ele já perde o foco, né, digamos assim. Então seria mais interessante nesse exemplo você dividir em dois objetivos, né? Diagnosticar e um outro objetivo, descrever. No caso dos objetivos específicos, cada verbo é uma ação, né? Então é bem isso que estamos falando aqui, né? Aqui nós temos um exemplo, né? Onde nós temos o problema da pesquisa, né? A percepção. É um exemplo didático, tá, gente? A percepção que os colaboradores têm sobre o comportamento ético de uma organização interfere em seu desempenho profissional? Então, essa pergunta é a pergunta do trabalho, né? Então, essa pergunta vai aparecer lá no final da introdução. Daí veja como tem uma ligação bem forte, né, do objetivo geral com essa pergunta da pesquisa. Olha o objetivo geral como fica. Descrever de que forma a percepção que os colaboradores têm sobre o comportamento ético da empresa XYZ no mês de maio de 2021 interfere em seu desempenho profissional. Ou seja, nós temos basicamente a pergunta, né, só que apresentada em outro formato, né, aqui está como afirmação. E é importante, né, a gente identificar também que nós temos aqui no objetivo geral, já podemos identificar a pergunta, né, que aparece na introdução, e alguns aspectos de delimitação. Então nós temos aqui a delimitação geográfica, né,
que a pesquisa será realizada na empresa XYZ, e a delimitação também temporal, que o mês levado em consideração para a pesquisa é maio de 2021. Então, aqui a gente vai ter o objetivo composto por aspectos, né, alguns aspectos de delimitação, né, principalmente geográfico e temporal, e a pergunta da pesquisa, né, a pergunta da pesquisa que aparece lá na introdução. E nesse caso, né, nesse exemplo, também nós temos alguns objetivos específicos, né, identificar o perfil socioeconômico dos respondentes da pesquisa, que é um trabalho com pesquisa de campo, né, identificar a percepção, outro objetivo, identificar a percepção dos colaboradores acerca do comportamento ético da empresa XYZ por meio de questionários. E um terceiro objetivo específico, analisar se a percepção dos colaboradores acerca do comportamento ético da empresa XYZ gera interferências, sejam elas positivas ou negativas, né, em seu desempenho profissional. Então, eu já sei aqui, ó, qual é o meu objetivo geral, ele está, né, de acordo com o problema da pesquisa, ele está redigido também de uma forma bacana, levando em consideração aspectos de delimitação, pelo menos geográfica e temporal. E eu já sei também que o meu trabalho será dividido em 3 partes, né? A primeira parte eu vou tratar o primeiro objetivo específico, a segunda parte o segundo objetivo específico, e a terceira parte eu vou tratar o terceiro objetivo específico. Então, eu já tenho mais ou menos o escopo, né, da estrutura do meu trabalho.